Olá, vamos começar então mais um podcast Entre Linhas. Meu nome é Mirela Bravo, eu sou jornalista, advogada e professora universitária. Hoje eu estou aqui na companhia ilustre da minha estagiária lá do Projeto Atlas, Camila, sobrenome? Camila Buzetti. Buzetti, fiquei com medo de errar, gente. Então, ela é estudante do segundo período de jornalismo aqui da FAESA. E hoje nós estamos recebendo uma convidada super especial, que muito nos representa lá no governo do estado. E aí tem uma questão assim que você fala relacionada à educação, que depois eu vou abordar, mas antes disso vou pedir para a Camila te apresentar, né? Se você quiser também fazer a sua apresentação antes de falar da Jaqueline. Eu sou a Camila, eu tô no segundo período de jornalismo e eu sou estagiária aqui com o Atlas para produzir esse conteúdo. E eu vou ler um pouquinho sobre o currículo da Jaqueline, que é bem grande. A Jaqueline Moraes é secretária estadual das Mulheres e ex-vice-governadora do Espírito Santo, onde foi a primeira mulher negra e da periferia a ocupar essa posição. Formada em Direito pela Multivic, sua trajetória é marcada pelo pioneirismo e pela defesa dos direitos das mulheres, com ênfase no enfrentamento à violência de gênero e na promoção do empreendedorismo feminino. Liderou importantes iniciativas como o programa Mulher Viver Mais e o Agenda Mulher Empreendedora. Com uma história de superação pessoal e política, Jaqueline é uma referência na luta por igualdade de gênero e justiça social. Muito legal. Primeiro eu quero dizer que eu sou sua fã. Eu vou também. falar logo. Que é muito legal ter uma mulher com tanta raça, com tanta coragem ali, nos representando, né? Num ambiente que é historicamente masculino, né? E aí, eu já te ouvi falar outras vezes, e a gente está aqui num ambiente universitário, e eu sei que você dá um valor diferenciado aí para o estudo. Queria que você contasse essa historinha. Será que a gente pode começar por aí? Com certeza, é uma honra poder estar aqui nesse programa Entre Linhas. Falar da educação para mim é sempre muito emocionante, né? Porque eu falo que o meu empoderamento começou com a informação, e a informação de uma professora. Quando eu trabalhei de camelô por mais de 15 anos, um grupo de estudantes, eu sempre uso a história porque ela foi verídica, ela aconteceu comigo. E a importância do projeto de pesquisa, de ver jovens inseridos em projetos de pesquisa, né? Um grupo de jovens foi na minha barraca e falou assim, que nós estamos fazendo um projeto de pesquisa e a gente quer falar do trabalho informal, da marginalização do trabalho informal. E aí eu falei assim, mas nós não somos marginais. Eu não entendi o que eles estavam querendo, né? E aí eles falaram assim, não, a gente quer dizer isso. A gente quer dizer que por trás da informalidade existem famílias que sobrevivem. E numa pesquisa aqui falaram que você pode falar. E aí eu falei assim, então eu vou falar, já que é isso, é a minha vivência. E, de fato, esses alunos eram alunos dessa universidade, dessa faculdade aqui, FAESA. E a minha barraca era ali na Costa Pereira. E eles fizeram todo o trabalho deles e eu tive a oportunidade de vir aqui apresentar. E quando eu vim na apresentação, eu fiz uma palestra para eles de 5 minutos dizendo, é bom saber que vocês terão um olhar diferente para a gente. Vocês vão olhar não de forma marginalizada. E depois que eu terminei de falar, eu fui abraçada por uma professora e ela falou bem assim, menina, você fala tão bem, por que você não volta a estudar? Ela falou assim, por que você não faz direito? Aí eu falei assim, eu não posso fazer direito, porque eu só tenho a 5ª série do ensino fundamental incompleta. Eu tinha 26 anos. E eu não tinha concluído meu ensino fundamental, que hoje é a realidade. O Atlas vai nos mostrar isso. Quantas mulheres que têm esse ensino incompleto. E ela falou bem assim, ali onde você trabalha tem o CEJA, que é o Centro de Jovens e Adultos da EJA. Volta a estudar, você vai poder ir além, com certeza. E ela fez uma dinâmica de pedagoga, de professora comigo, de educadora, que foi o divisor de águas na minha vida. Então, foi a palavra de uma professora que muda o rumo da minha trajetória, quando então eu volto a estudar numa EJA, e eu concluo já como vice-governadora, eu tive meu primeiro diploma, que foi bacharel em Direito. Então, a educação ainda faz parte da minha vida. Eu estou chegando aos 50 e estudando ainda, porque agora eu estou tentando passar na prova da ordem. E eu não desisto. Eu já fiquei reprovado na primeira, já fiquei reprovado na segunda e estou indo para a terceira. Porque eu não desisto, eu só vou parar quando eu passar. E isso eu vejo como um incentivo para mulheres negras, que assim como eu, não conseguiram fazer as coisas no tempo, talvez, que a sociedade diz que é o tempo certo. Eu não fiz no tempo certo, mas eu estou fazendo ainda. Sim. E ainda tenho muita vontade de fazer, de crescer, de aprender.
E assim você está fazendo o seu tempo certo, né? Eu estou fazendo o meu tempo Exatamente. certo, é isso. Só para as pessoas entenderem, EJA é a educação de jovens e adultos, é uma oportunidade que pessoas que não tiveram condições de estudar dentro do ciclo esperado, né, como normal ali na idade da infância ou da adolescência, pode retornar à escola e concluir, né, dentro de uma outra trilha, né, de estudo ali. Exatamente, o tempo é reduzido. Às vezes as mulheres não tiveram oportunidade de estudar, como eu, por uma necessidade de trabalho. Meu pai faleceu, eu era muito jovem, eu me tornei arrimo de família e eu não tive a oportunidade de estudar. Não foi porque eu não queria estudar. É muito interessante que o Estado brasileiro também não tinha leis que protegiam. Hoje, uma criança não pode ficar como eu estive na minha época, fora da escola. Então, eu assim, louvo essa política brasileira, essa democracia nossa que tem se fortalecido e que tem também implementado leis que garantem esse sustento das famílias para manter os seus filhos na escola. Na minha época, e talvez na época de mulheres da minha faixa etária, não tinha isso. Mas a EJA, que é o Ensino de Jovens e Adultos, me deu essa oportunidade de retorno, essa possibilidade. E a gente veio falar exatamente disso, né? Da importância de você ter pesquisa, ciência, educação, conhecimento. A gente está aqui para falar do Atlas das Mulheres, que é um projeto de pesquisa que vai tentar desvendar, né, o que é ser mulher no estado do Espírito Santo. Não uma pesquisa só quantitativa, mas de fato qualitativa, dando rosto para esses números que hoje aparecem aí de dados que a gente tem para o estado. E aí eu queria te fazer essa pergunta, né, a importância dos estudos para tratar de políticas públicas. Assim, a gente só faz política pública ladeado, cercado de dados, de informação qualificada. Não é o achismo. Acabou esse tempo de falar assim, eu acho que a gente tem que fazer isso. Hoje nós temos a ciência. A ciência é parceira da política pública, porque são nas academias que está sendo pensado, está sendo estudado, está sendo acompanhado pelos nossos acadêmicos e por essa geração também que está chegando, que está fazendo coisas incríveis. E isso pauta muito as ações da Secretaria. A gente decidiu, desde o primeiro momento da criação da Secretaria, que temos um plano estadual de política pública, onde a pesquisa é o norte para que a gente consiga implementar políticas públicas que, de fato, mude a vida das pessoas. A gente tem costume de falar, às vezes, na política de forma genérica, mas não dá para falar de forma genérica. Eu preciso entender que dentro da interseccionalidade, que a gente tem essa palavra, às vezes, difícil de falar, mas é uma palavra que mostra as diferentes formas de ser mulher na sociedade. E a regionalização também do Estado, que é bem diferenciada. A mulher quilombola do Norte, ela tem desafios por ser mulher negra, que está no Norte, mas são diferentes das mulheres quilombolas lá do Sul do Estado. A gente fez um projeto, Conexões Quilombolas, que agora também nós estamos encerrando, e a gente tem essa dinâmica. Então, o Atlas, ele de fato vai colocar essa cara para a gente, vai trazer a ideia do que essa mulher precisa da política pública para que melhore. Porque é importante a gente registrar, Mirella, que no Brasil hoje, do fortalecimento da democracia e uma visão mais progressista, são as mulheres que estão inseridas, porque elas dependem mais do serviço público, porque é quem cuida, a sociedade brasileira já está determinada, mas é quem cuida. Então, ela precisa da escola, ela precisa da creche, ela precisa da unidade de saúde, ela que leva o marido, muitas vezes, para se cuidar, porque às vezes depender só dele, não cuida. Então, a política pública precisa estar bem estruturada na ciência, com números, com cara, com dados, com informações. Informação é poder, né? Então faz parte do empoderamento essa informação. Eu te ouvindo falar, né? Existem políticas públicas de Estado e existem as políticas públicas de governo. E aí, quando você fala, e a gente pensando que essa secretaria é uma secretaria nova, né? Não é uma secretaria já que tem uma história, já tem uma série de... Então, vocês estão desenhando uma política nova que não se pretende, então, como uma política de governo, né? Mas como uma política mesmo do Estado do Espírito Santo, que perdure para além desse governo, mas em próximos, né? Então, vocês estão criando planos estratégicos a longo prazo, e isso é muito importante, né? Exatamente. Eu acho que hoje as leis têm mudado, inclusive leis de contratualização na política brasileira,
para que o gestor pare de inventar moda. Tipo, cheguei aqui, é um governo, é 4 anos, acaba, vou pintar isso aqui de amarelo. Daqui a pouco muda, vou pintar de azul. Não, a gente precisa da ciência, precisa do número para que a gente constitua políticas de Estado. Que tenham continuidade. Que tenham continuidade. As leis brasileiras hoje, da questão da gestão, quando você fala de gestão pública, ela já foi alterada para isso, tanto que hoje tudo que a gente vai fazer na contratualização de política pública, a gente tem, por exemplo, um ETP, que é um estudo técnico preliminar de quanto tempo vai durar. Porque, assim, se a gente for dar um exemplo simples, a política brasileira até pouco tempo era pautada se o gestor acha que esse copo tem que ser de plástico, ele come de plástico, o outro fala assim, não, tem que ser de vidro. Aí o outro chega, quebra tudo e fala, não, tem que ser azul. E essas mudanças... Por uma opinião subjetiva, por uma opinião subjetiva, sem uma opinião técnica. Então, o Atlas, hoje, ele realmente vai pautar essa política de Estado, porque outras gestoras que vierem, daqui a pouco a Jaqueline passa, a nossa equipe passa, outras virão e vai estar ali, dentro desse plano, o que nós conseguimos desenhar com a pesquisa, onde nós precisamos atacar a política pública, o que vai atender melhor esse empoderamento dessa mulher, o que vai tirar essa mulher da violência imposta talvez pelo próprio Estado, nação, que a gente sabe, por exemplo, quando uma mulher é impedida, às vezes, de frequentar a escola porque não tem uma creche para o seu filho. Esse dia eu estava discutindo sobre a EJA, mais uma vez, na educação, escola de jovens e adultos, e aí só tinha noturno. E aí já tem um debate hoje no Espírito Santo, e nós conseguimos, através da nossa política pública do Espírito Santo, colocar a EJA diurno, ou seja, ao dia. Só que não tem a creche. E a mãe precisa deixar o menino na creche para poder ela estudar. Então, a gente precisa olhar essa cara, olhar essa dor. Essa história, né? Real, né? No dia a dia mesmo. É isso. Então, é muito importante realmente olhar as mulheres, porque são muitas histórias diferentes, muitas formas de vida diferentes, né? E entrando nessa área da política, eu queria saber um pouquinho a diferença entre as políticas criadas para as mulheres e as políticas gerais. Então, as políticas criadas para as mulheres, no Espírito Santo, nós temos, ao longo de 30 anos, um movimento social muito forte. Importante dizer que desde o movimento sanitarista que começou no Brasil, aqui no Espírito Santo se fortaleceu. Quando as mulheres começaram a se reunir no Espírito Santo, e aí tem pesquisa de pesquisadoras da UFES incríveis, que elas começaram a se reunir em busca de quê? De escola, de saúde, um posto de saúde para sua comunidade. Elas se reuniam para falar do esgoto ao céu aberto que estava passando na porta da sua casa e trazia doença para os seus filhos. Então a mulher entrou nesse movimento social muitas vezes buscando essa política do cuidado, do que o Estado precisava fazer para cuidar melhor dela e dos seus. Só que pouco tempo depois desse movimento sanitário, foi lá na década de 60 mais ou menos, o Espírito Santo foi tomado pela onda de violência contra as mulheres. E por mais de 25 anos, agora eu posso afirmar que por mais de 25 anos, esses grupos se reúnem para tratar do tema da violência contra a mulher, porque é um estado que configurou por mais de 15 anos o primeiro e segundo lugar do mais violento do Brasil e da região sudeste. Contudo, essas mulheres nunca abandonaram essa luta, constituíram, então, o Plano Estadual de Política para as Mulheres. Então, foram os movimentos sociais que vieram carregando isso e impondo a cada governo um caminho, um passo além. Então, assim, foi criada a gerência, foi criada depois a Subsecretaria de Política para as Mulheres. No governo Casagrande, essa secretaria atuou na Secretaria de Direitos Humanos, essa subsecretaria, até então eu passar pela vice-governadoria, como a primeira mulher, criamos o Agenda Mulher Empreendedora e entendemos que se tiver um espaço onde a gente constitui políticas sólidas, se torna, sim, uma política de Estado. Foi onde ele criou, em 2023, a Secretaria das Mulheres, que hoje desenvolve um trabalho, já temos ascensão ao Ministério das Mulheres, porque também foi criado agora, recente, e a gente está fazendo toda essa junção. Precisamos de 3 coisas fundamentais para fortalecer a política das mulheres nos municípios. Primeiro é a formação do Conselho de Mulheres em todas as cidades, que a gente fala que é o C. O segundo é o Plano
Plano Municipal de Política para as Mulheres. A partir do Plano Estadual Geral, desenvolver o municipal. E o terceiro é o fundo, que a nossa secretaria agora está discutindo o Fundo de Política para as Mulheres, porque é um fundo que pode receber recursos do mundo todo, porque a política mundial da ISD, ou seja, da governança e sustentabilidade, passa pelo princípio de empoderar, de trazer essa mulher ao protagonismo. Sim. Então, é um fundo que possivelmente consigamos até ter recursos internacionais para desenvolver essa política. Então, a gente fala que é o famoso CPF, Conselho, Plano e Fundo. Muito Isso legal. a gente estrutura uma política de Estado aí no Estado do Espírito Santo. É a nossa luta, é isso que a gente está mirando, e o Atlas vai fazer essa diferença, porque a gente vai conseguir dar essa cara para as mulheres e ajudar a construir. E ouvindo você falar, toda essa preocupação, me parece que o Espírito Santo desponta e até na vanguarda, né? Porque o Ministério é recente, a Secretaria aqui também, essa discussão, eu acho que sobre as mulheres, sobre o empoderamento também tem ganhado força, né? E a gente tem se reposicionado de uma forma, acompanhando um debate que é um debate mundial, né? Sobre esse reposicionamento, essa forma de ver a mulher na sociedade. Exatamente. É mundial, está dentro do quinto objetivo do desenvolvimento sustentável do milênio, que é a igualdade de gênero. E é interessante que quando você cumpre você cumpre primeiro a erradicação da pobreza. Porque a pobreza no Brasil, ela tem cara, ela tem gênero, ela é feminina, entendeu? E ela é feminina e negra. Sim. Então, as mulheres negras, isso é os dados que dizem isso. Vocês vão conviver muito com os dados aí no Atlas, vocês vão ver. E quando vocês começarem, nós começarmos a ouvir na roda de conversa as mulheres, nós vamos perceber isso na prática. Então, a gente cumprir essa agenda do milênio, que é o desenvolvimento sustentável. E que é definido pela ONU, né? Que é definido pela ONU, e a gente está seguindo isso. Os países desenvolvidos estão buscando os países que desenvolvem isso, e o Espírito Santo, da região sudeste, somente Minas Gerais não conseguiu instituir a Secretaria de Estado das Mulheres. O Espírito Santo conseguiu, o Rio de Janeiro e São Paulo, no mesmo tempo que o presidente Lula volta com o Ministério das Mulheres. Então, a gente precisa compreender isso. Essa política mais progressista e defesa da democracia, quem faz é as mulheres. Quem pauta essa pauta nacionalmente no Brasil e no mundo tem sido as mulheres, que são a maioria da população. Porque nós somos mais dependentes desse serviço público. Sim. Precisamos de um Estado que funcione. E é importante a gente reconhecer esse nosso papel e o nosso lugar, né? E quando você tratou um pouquinho da violência, não que seja o foco do Atlas, né? Só dialogar sobre a questão da violência, sabendo que isso vai aparecer, a gente pensar que quando a gente fala da violência, a gente está falando de uma série de outros fatores, né? Então, quando você fala aí isso está ligado à erradicação da pobreza. Por quê? Porque está tudo vinculado, né? A política, ela não atinge só um ponto fundamental, mas ela cria condições para que determinadas situações deixem de ocorrer, né? Ou pelo menos haja uma redução representativa desses números, né? Exatamente. Existe essa integração. A política para as mulheres, e a nossa secretaria tem essa função de trabalhar de forma intersetorial. Por isso que a gente trabalha muito a sociedade civil organizada, a gente trabalha o setor produtivo, a gente trabalha a academia e a gente trabalha o governo. Porque é o envolvimento de todo mundo. Porque Sim. a gente percebe que quando você desenvolve uma mulher no seu empoderamento pessoal, você vai aliviando todas as outras forças que tem. Por exemplo, nós estamos com um trabalho, a lei que foi instituída agora em dezembro, no Congresso Nacional, da empregabilidade de 5% das mulheres vítimas de violência. Então, vou dar esse exemplo. Quando você vai no Cine e pega como esses uma política afirmativa, como uma então, política né? afirmativa, vamos trazer essa mulher porque um dos fatores que é estudado como causa da violência é a falta de autonomia. Sim. Então, não é o único, mas é um dos. Esse fator, ele precisa ser respondido com política pública. Então, a gente vai lá no Cine e busca as mulheres que foram em busca de emprego. Quando chega lá, o que nós encontramos? A falta de nivelamento escolar, fundamental incompleto.
ensino médio incompleto. Aí você tem que fazer uma busca ativa, que é isso que a gente está dialogando com a nossa educação. Vamos fazer uma busca ativa dessas meninas e dessas mulheres. Por que elas estão com o fundamental incompleto? Aí quando você chega lá, você percebe o quê? As violências da própria nação brasileira de não oferecer a creche, como eu falei, a condição para que essa mulher estude. Porque, de fato, nunca teve um olhar de desenvolvimento de política para essa realidade. Não. E as situações foram ficando cada vez mais gravosas, no caso. Né? Exatamente. E eu acho que a secretaria, ela existe e se fortalece com isso. O Atlas vai nos dar esse retrato e se a gente está vivendo isso... E vai documentar isso. Eu acho que é importante essa documentação disso. Até a outra pergunta que eu tinha anotado aqui é porque apoiar um trabalho do Atlas, se há os números, né? Mas vocês querem mais do que os números. Vocês querem saber as histórias, né? Da Maria, da Eduarda, da Priscila, enfim. Dessas mulheres que estão, de fato, vivendo isso, né? Opa, bati aqui. Das mulheres que estão, de fato, vivendo isso. Quer dizer, você não consegue um emprego. Você está sofrendo uma situação de violência. Aí, não quero sair de casa, porque eu vou sair de casa meus filhos morrer de fome. Para onde que eu vou? Eu não trabalho, né? Então, você persiste naquela situação de violência. Se por acaso falar assim, não, mas eu vou tentar estudar, porque aí depois eu consigo um trabalho. Mas aonde que eu vou deixar a criança? Então, são muitas histórias e muitas situações e que isso precisa ser conhecido mais a fundo, né? Com nomes mesmo, né? Exatamente. Assim como... A gente precisa dar a cara na política pública. É esse retrato das mulheres que nós temos no Espírito Santo. E ouvir isso de forma qualificada, com a ciência, com os nossos doutores, doutoras, professores, mostrando isso para a gente tem maior orgulho de colocar recurso público nisso, porque a gente percebe que é a base para que sustente política pública sustentável a longo prazo. Então, o Atlas é isso mesmo, é botar a cara das pessoas para além do número. O Observatório hoje de Política para as Mulheres foi desenvolvido quando eu estava na vice-governadoria. Que é do Instituto Jones, que é o Instituto Jones. Dentro do Agenda Mulher, nós construímos um arcabouço de políticas públicas, um deles foi o Observatório, que foi sendo lançado por caixinhas. Então, a cada tempo, a gente lança um da educação, ou seja, como que as mulheres estão na educação. Nós sabemos que... tem uma curiosidade até interessante, que eu sempre falo nas minhas palestras, as mulheres conquistaram o direito de votar no Brasil 400 anos depois dos homens. E quando nós conquistamos, tinha uma regra. Ela tinha que ser casada, alfabetizada, e só podia votar com a permissão do marido. Isso em 1932. Logo depois, em 1934, nós tivemos a nossa primeira mulher eleita. E é interessante que a alfabetização nessa época era pouco menos que 7%. Mulheres alfabetizadas. Então, você imagina que a sociedade brasileira, em 1932, logo ali, menos de 100 anos, elas eram 7% que talvez poderiam definir ali aquele papel. Sim. Quando a gente conquista esse direito, a gente vira essa pirâmide de cabeça para baixo, praticamente, porque hoje nós somos minorias na questão da qualificação, nós somos maioria com as melhores notas do Enem. Em concursos públicos, por exemplo, da Justiça, do Ministério Público, já deu paridade, já 2 ou 3 concursos atrás bateu a paridade, ainda falta outros órgãos, Justiça, a própria Força de Segurança ainda não tem paridade, alguns lugares não temos, mas nós estamos buscando, e a gente vai percebendo que a mulher, ela, pelo caminho da educação, ela vai galgando e está consolidando essa paridade que a gente tanto sonha, que representa, de fato, a sociedade brasileira, que é 52% de mulheres e 48% em média de homens. E que isso efetive, de fato, uma participação real, né? Nos debates, na presença, e que esse número traga esse empoderamento de participação também dessas mulheres, né? Exatamente. Que, ao meu ver, assim, é muito... eu posso ter um dado, tipo, 50% das mulheres estão nas periferias, mas é muito diferente você entender a história delas, por que isso aconteceu, por que elas estão ali. E por isso eu acho muito importante o Atlas em si, mas eu queria saber um pouquinho sobre o que você espera de resultado, o que você espera que o Atlas traga. Eu espero, assim, que o Atlas, ele consiga dar o rosto a esses números. A gente já tem os números das mulheres, por exemplo, que não alfabetizadas no Espírito Santo. Agora, o porquê?
Eu acho que o porquê que elas não tiveram, o porquê dessa não oportunidade, foi falha do Estado, foi falha do Estado como promotor dessa política pública, de ter que segurar muitas vezes na mão, foi o que que aconteceu? O que que aconteceu? Precisa Eu desse acho que debate. essa história fortalece a nossa existência, fortalece as ações da secretaria. Para que não fique também uma coisa assim, eu acho, ou É. deduz, e vai também para o lado de um preconceito ou de uma ideia firmada. Exatamente. Enfim, uma crença que ninguém tem certeza, E né? também para a gente desconstruir, por exemplo, eu tiro muito pouco da minha vivência. Quem era a Jaqueline antes de ser a vice-governadora? A Camelô que sustentava a família. E por que que não parou? Por que que não teve oportunidade de estudar? Primeiro porque a lei brasileira foi falha na preservação dos meus direitos como criança. Então, o meu pai, um nordestino cheio de sonho, achava que a gente só teria respeito se tivesse que trabalhar. Ó, tem que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar. Uma vez eu fazendo um debate com o governador, quando eu estava escrevendo meu livro, Origens, ele falou até isso, ele citou no livro, está escrito lá, ele falou assim, eu sou descendente italiano. E os meus pais já sofreram muito com a migração. E quando eles chegaram aqui, mesmo com todo o sofrimento, de muita pobreza, muita dificuldade, eles dizem assim, nós vamos urrar na roça, mas os meninos vão estudar. E aí ele conta uma historinha até interessante, Casa Grande conta assim, que o primeiro filho foi estudar, foi para casa, aí eles moravam em povoação, foi para casa da parente em Castelo. Aí foi o segundo menino. Também estudou, vai para casa da tia que mora na cidade, porque não tinha escola no interior. Aí foi o terceiro. Aí no quarto que foi ele, os pais falaram assim, já tem 4 meninos na casa do tio, vamos a gente morar em Castelo. Então ele sai do interior e vai para Castelo para dar a oportunidade dos filhos estudarem na idade certa do que a lei, do que hoje a gente vê que é a uma outra normalidade. visão, né? Quer dizer, a questão cultural mesmo Cultural. também, né? E aí o meu pai, negro, nordestino, já veio com muito sofrimento. Vão para o Rio de Janeiro buscar a oportunidade. Chega lá, conhece minha mãe, vão botar todo mundo para trabalhar, porque a gente só vai ter respeito se a gente tiver dinheiro. E aí o Estado falhou. Por que que o Estado falhou? Porque se existissem as leis que hoje existem, poderia chegar para o meu pai e falar assim, não, você vai ter aqui um apoio do governo aqui, que seja um auxílio família, qualquer coisa assim, mas a gente quer a sua filha na escola. Hoje a gente já vivencia isso, por isso uma nova geração. Então, a história dessas mulheres nos ajuda a promover, ajuda o Estado a não errar. Ou se tiver que errar, errar menos. Eu acredito nisso. Já se consegue identificar. Né, essa questão. E aí eu queria partir, a gente só tem um probleminha aqui no microfone, se eu puder falar um pouquinho mais próximo do microfone, que a gente às vezes vai se empolgando também, vai se afastando, né? Eu queria que você me dissesse assim, o que para você é ser mulher hoje? Para mim, ser mulher hoje é vencer todos os dias um desafio, matar um leão por dia, 2, 3. Muito por conta da política do cuidado mesmo. Eu falo que nós, mulheres, nós não conseguimos abrir mão dessa questão do cuidado com a gente, com a nossa família. Então, eu consigo hoje ter uma rede de mulheres no meu entorno. A minha mãe, que tem 79 anos, as minhas filhas, que também são esse apoio. Meio que familiar ali. E aí, ser mulher, para mim, é ser vencedora. É ser otimista, é ser positiva de que nós estamos no caminho certo, vai dar certo, não desanima, rompe com as barreiras, não é fácil, mas não significa que a gente não tem os nossos momentos de dores, de tristezas, de decepções. E eu acho que é isso. Eu sempre sou uma pessoa muito positiva. Então, eu gosto muito de trabalhar na perspectiva de que existe oportunidade de melhorar, por mais que a pauta é muito dura, por mais que ser mulher negra é muito dura, por mais que você está na política e toda hora tem alguém perguntando, mas você está preparado? Eu vejo, é interessante que nos movimentos sociais alguém me para e fala assim, Jaqueline, eu quero ver você governadora, mas eu encontro 10 dizendo, mas você está preparada para estar na política? Então, assim, é o tempo todo você... Sim, e essa é uma pergunta... Né? Você está preparado o tempo todo? E aí, assim, isso é meio cansativo. Eu fico me perguntando se perguntam isso para os homens, né? Não perguntam. Foi muito
está preparado para estar na política, né? Parece que o homem já nasce preparado, a mulher tem que ir se preparando, né? Porque essa sociedade machista nos cobram isso, Sim. entendeu? Ela foi dura pra gente, foi dura com os homens também. Eu sempre gosto de falar, eu falo na minha pra gente, não vanglorie essa sociedade que foi constituída no machismo estrutural. Por quê? Porque ela afetou vocês Com também. certeza. Vocês, homens, se tornam violentos. Não nasce homem machista, não. O meu Isaac tem 8 anos, ele acorda todo dia, fala, mamãe, você tá linda. Mamãe, esses dias, mamãe, você tá na TPM, me avisa, porque o que você precisar eu te dou chocolate. Pensa, um menino de 8 anos já falando sobre TPM. Então, tem uma nova geração de homens que não vão ser constituídos nesse modelo de poder que o Brasil foi constituído. E hoje a gente está desconstruindo isso para que a nossa ocupação seja de fato representativa. É muito bom você ver as meninas negras olhando para uma mulher que assumiu o governo, que veio lá de baixo para ela olhar e falar assim, eu tenho essa oportunidade também, eu posso chegar lá, se não quiser entrar na política, mas CEO de uma empresa, entende? A gente precisa que as mulheres ocupem esse lugar de representatividade. E de poder também. E de poder. E de poder, né? E aí, para encerrar, porque a gente já está chegando no fim aqui do Atlas, essa pergunta do que é ser mulher é a pergunta-chave do Atlas, mas aí a gente tem os segmentos. Se você está num segmento onde a grande maioria é de homens, então o que é ser mulher na política? Queria que você tentasse voltar aí no momento em que alguém fez esse primeiro convite e aí agora como você se vê, né, nesse papel aí de secretária de Estado. Primeiro, é desafiador. Então, assim, ser mulher na política, para mim, é desafiador. Se eu tivesse que responder com uma só palavra, né? E quais são esses desafios? Primeiro, você conseguir se constituir com credibilidade, a credibilidade que você tem, que você acredita, de que o que você pensa não está fora da realidade das pessoas. Não é um discurso ideológico. Tratar da pauta das mulheres não é um discurso ideológico. Então, esse é um desafio, porque nós estamos vivendo no Brasil um tempo de que o que está pautando os debates são um discurso ideológico. Das pessoas dizer que a cor da sua bandeira faz diferença. Não, quando a gente está tratando da mulher, nós estamos tratando de 52% da população, que gerou os outros 48% e que cuida de todo mundo. Então está falando da sociedade, dessa né? totalidade. Então nós não estamos fazendo um discurso de partido A, de B, de cor de bandeira. Nós estamos, de fato, defendendo aquilo que a gente acredita. É aquela história, né? Se você é mulher ou se você nasceu de uma mulher, esse assunto te interessa. Esse assunto te interessa muito. E aí, a gente tem que tirar isso, dessa ideia de que fala, vem a Jaqueline com o discurso ideológico. Não, gente, não é. Acho que a desconstrução é isso. Primeiro lugar que eu enfrento é desafiador por isso. Porque depois você vai se deparar com o quê? Mulher não vota em mulher, porque se votasse, vocês seriam a maioria da representação. Olha só esse discurso. E ele tem eco. Parece que ele é verdade. Porque quando você olha para o número, como que eu falo de 52% da população e 15% de representatividade? Será que essa mulher, então, não se sente representada por nenhuma para que essas mulheres se representem? Então, olha só como que parece que tem um fundo de verdade, mas não tem. Não tem. O que existe? Existe, na verdade, uma necessidade de subsistência. E eu vivenciei isso. Eu participei de um pleito eleitoral no decorrer da minha caminhada depois da vice-governadoria, que eu cheguei em cidades de mulheres me abraçar e falar, Jaqueline, eu amo o seu trabalho. Eu adoro o que você faz. Eu me sinto tão representada por você. Mas, infelizmente, aqui na minha cidade, o prefeito determinou quem a gente tem que apoiar e quem a gente tem que votar. E ali eu me deparei com mais esse desafio. Que é uma história que precisa ser contada, que precisa ser contada. Que tem que ser informada para que as pessoas se reposicionem. Né? Exatamente. E aí eu falei assim, ela falou bem assim, e eu vi em off uma mulher dizendo para mim assim, Jaqueline, a minha família toda vai votar em você porque eu pedi. Mas eu não posso fazer campanha. Eu não posso botar um adesivo no meu carro seu. Por quê? Porque aqui a prefeitura foi obrigada a votar em fulano. Eu,
Tipo assim, Sim. esse é o Brasil. É. E aí eu não estou falando do Espírito Santo, só estou falando do modelo político do Brasil. Então, pela necessidade dessa subsistência, e como eu vou dizer numa cidade do interior, que 50% talvez dos empregos que tem ali venham advindo do serviço público, como eu vou dizer para essa mulher? Não, meu filho, bota lá meu adesivo, enfrenta isso aí, minha filha. Você não quer representatividade lá? Enfrenta. Eu vou fazer isso e vou fazer o quê? Vou deixar ela passar necessidade? Não, eu também sou mulher. E eu não faria, talvez, uma escolha diferenciada naquele momento da dela. Eu preciso compreender a sua dor. E essa compreensão na política que eu tenho faz com que cada vez mais a gente entenda que tem que continuar lutando para quê? Para a autonomia. Sim. Pelo protagonismo e pela autonomia. Porque quanto mais autônoma essa mulher puder ser, mais ela vai ter capacidade de decidir até mesmo a política do Brasil. Porque se isso acontece no Brasil, quando nós tivemos uma mulher presidente, o que aconteceu? Aconteceu todo esse embaraço para embaraçar o caminho dessa mulher. Então, infelizmente, o Brasil, a gente dá um passo à frente, 2, 3, e volta 10, e vai, mas nós não desistimos. Sim. Ser mulher política no Brasil não é uma tarefa fácil, é uma tarefa desafiadora. Qual o diferencial? Jaqueline. Primeiro que eu sou leonina, então eu gosto de desafios. Quem acredita em signo, quem não acredita, eu respeito. Mas eu gosto dos desafios. Eu sou uma pessoa extremamente desafiadora, eu sou uma pessoa que eu pego um desafio e eu quero responder, isso me move. E eu tenho certeza que tem muitas mulheres que têm esse perfil. E as outras mulheres que talvez não tenham esse perfil de enfrentar, elas estão ali apoiando. Sim. Então, esse apoio para a gente é importante também para manter essa representatividade na política. Uhum. Então, quando eu ando na rua, que as pessoas falam, eu quero ver você governador um dia. Eu falo assim, com certeza que eu tenho que calar um pouco essa ideia do tá preparada. Parece que a gente vai jogar uma bomba no Espírito Santo, entendeu? Se você se for governo... Eu assim, não... você é jornalista, mas eu fui questionada as 4 vezes que eu assumi por jornalista. Você está preparada? Eu não vejo perguntar isso para os homens. Então, eu sempre dizia, não estou preparada sim, pode ficar tranquila, a gente vai... Ainda tem que manter, né? Não, com certeza, eu estou preparada. Né? Entendeu? Eu estou preparada. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada demais para você, não vamos mandar fazer um... Fica calmo. Fazer do Espírito Santo um estado, montar uma guerra, nada disso. Então, assim, essa ideia a gente precisa romper. Sim, e isso não é só com a Jaqueline na política. Eu vejo que é com a Maria, que se torna CEO de uma empresa, e se ela for uma mulher negra, então, aí que os desafios dobram. Uhum. Sim, quando a gente fez essa pergunta no Instagram do Atlas, sobre como as mulheres se sentem, né? E foi muito falado isso de você tem que sempre se reafirmar, você tem que mostrar ser capaz de algo. Você pode estar fazendo a mesma coisa que um homem, mas você tem que se mostrar capaz. Tipo, vocês estão fazendo a mesma coisa, tendo os mesmos resultados, mas você tem que se sobressair para você poder se amostrar e te verem ali. Você tem esse cansaço de fazer isso sempre. Tem um trabalho a mais que precisa ser feito para que haja um reconhecimento e a conquista de uma credibilidade, né? Exatamente. Então, conquistar essa reputação. Se uma mulher erra, o erro dela parece que é 1000 vezes mais bombardeado. Entendeu? Então, assim, toda essa ideia que eu chamo de ideia do machismo estrutural, a gente precisa desconstruir. E trabalhar com essa desconstrução é só com muitas vozes, é muita entrelinhas, muita conversa. Existe muita entrelinha aí na vida da mulher, né? Jaqueline, vou te agradecer demais a participação. A gente vai estar divulgando o máximo possível as suas palavras e te agradecendo também por você existir bom, enquanto mulher, enquanto representante nossa, né? E estar nessa luta da política mesmo, né? Sim. De ocupando esse espaço de poder, esse espaço que te dá condições de dizer aquilo que a gente também gostaria de dizer, né? Então, é uma representatividade muito real e muito importante. Obrigada. Obrigada, Mirella. Obrigada, é uma honra estar aqui com você. Deixa eu conhecer sua história. Eu fiquei apaixonada na sua trajetória e estar aqui. Eu fico muito feliz. Muito obrigada. Eu que agradeço e parabéns pelo trabalho no Atlas. Obrigada.